Olá, sejam muito bem-vindos ao Espaço Únio, um repositório eletrônico onde são disponibilizados conteúdos relacionados com o direito da União Europeia. Este repositório está associado à revista Únio e o Law Journal, que é publicada em acesso aberto pela Uminho Editora, e também está associado ao Centro de Excelência Jean Monnet da Universidade do Minho, em Cidadania Digital e Sustentabilidade Tecnológica, CITDIG. No âmbito deste Centro de Excelência Jean Monnet, que nos foi atribuído pela Comissão Europeia em outubro de 2022, serão desenvolvidos e divulgados conteúdos sobre cidadania europeia, sobre proteção de direitos fundamentais na década digital. Eu me chamo Alessandra Silveira, tenho o gosto de dirigir as plataformas Únio e também o Centro de Excelência Jean Monnet da Universidade do Minho, e nós estamos nas belíssimas instalações da Casa do Conhecimento da Reitoria da Universidade do Minho. O formato que vão acompanhar intitula-se Visita à Academia, no âmbito do qual nós convidamos operadores jurídicos para interagirem com estudantes do mestrado em Direito da União Europeia, da Universidade do Minho, e facultar-lhes pistas de investigação sobre a transição ecológica e a transição digital que estamos a vivenciar. A moderação é feita por mim e pela minha colega e amiga Joana Covello Abreu, que integra o staff deste Centro de Excelência Jean Monnet, é Key Staff Member, é assim que se chama, e que também é membro da comissão diretiva do Centro de Investigação da Escola de Direito na Universidade do Minho, JUSGov, Centro de Investigação em Justiça e Governação. O nosso convidado de hoje é o juiz desembargador Igreja Matos, que é presidente do Tribunal da Relação do Porto. Além disso, é presidente emérito da Associação Internacional de Juízes e também é vice-presidente do Conselho Consultivo de Juízes Europeus, que é um órgão do Conselho da Europa. Mas muito mais do que isto, foi juiz em Braga por sensivelmente uma década, é mestre pela Escola de Direito da Universidade do Minho, mestre em Direito Judiciário, e salvo erro foi o primeiro mestre deste mestrado, uma informação que ele próprio nos há de confirmar de viva voz, mas sobretudo o meu caríssimo amigo Igreja Matos é um magistrado judicial especialmente dedicado à interação com a sociedade civil. Quando eu preparava esta breve apresentação, tive a oportunidade de apurar que nas suas lides internacionais já palestrou em 52 países. É obra. É difícil encontrar, inclusivamente, um acadêmico que conheça tantos espaços e que tenha comunicado com tantos públicos como o Igreja Matos. Sempre muito preocupado com as temáticas da cidadania ativa, tendente a garantir o exercício de direitos, sempre muito preocupado com o Estado de Direito e com a independência judicial, com a crise da democracia liberal, ou seja, é um juiz muito preocupado com uma justiça próxima do cidadão, que de resto foi o mote das comemorações dos 70 anos do Tribunal de Justiça da União Europeia. Ora, como os tribunais nacionais integram a estrutura jurisdicional da União Europeia, como tribunais funcionalmente europeus, o juiz Igreja Matos é o convidado ideal para nos ajudar a desvendar esta transição ecológica e transição digital in action. Os alunos, os estudantes que estão aqui presentes, estão habituados a estudar esses temas em books e, portanto, hoje vão contactar com essas realidades in action. E vamos começar mesmo por fazê-lo através do exemplo de um tribunal sustentável que o senhor presidente da Relação do Porto, que está aqui presente, conseguiu implementar. Como os estudantes que nos acompanham hoje já sabem, o Tribunal da Relação do Porto vem desenvolvendo uma estratégia de sustentabilidade, sobretudo na perspectiva ambiental, o que se reflete no tratamento de resíduos, na eliminação do plástico, na produção de energia que o edifício consome e até mesmo em garrafas de consumo d'água sustentável, olha, como esta que está aqui, que é distribuída pelos funcionários e pelos magistrados do Tribunal da Relação. E trata-se de uma iniciativa pioneira em Portugal, que se pretende replicar pela Europa fora e também em outras latitudes. E como os nossos estudantes sabem, a sustentabilidade é um processo,
é um processo através do qual se prossegue uma sociedade global capaz de se perpetuar indefinidamente no tempo em condições que assegurem a dignidade humana. E como todas as dimensões da sustentabilidade, seja a dimensão ambiental, econômica, social e tecnológica, nos interessam sobremaneira neste Centro de Excelência Jean Monnet, eu peço ao nosso convidado que comece precisamente por aí, por esta estratégia de sustentabilidade do Tribunal da Relação do Porto e, nessa medida, passo-lhe a palavra. É muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado, professora. Olá a todos, é um gosto enorme estar aqui. Sinto-me um pouco em casa, pelas razões que explicou, a circunstância de ter efetuado o meu mestrado aqui na Escola de Direito da Universidade do Minho. Não sei se fui o primeiro, se fui o segundo, esses pormenores foram-me comunicados por outra e não posso afiançar, mas foi de facto o primeiro curso à data de mestrado em Direito Judiciário. De alguma forma, a professora já avançou com aquilo que tem sido a nossa estratégia em relação à questão ambiental. Quando tomei posse em outubro de 2021 como Presidente do Tribunal da Relação do Porto, eleito pelos meus pares, uma das questões, erigi 4 pilares de orientação estratégica. Eu penso que quem tem funções de gestão e liderança deve, antes de mais, definir uma estratégia, ter uma ambição em relação àquilo que pretende, tentar objetivá-la na medida do possível e ser fiel a essa estratégia durante o seu tempo de mandato, que no meu caso termina no próximo ano. Um desses pilares era justamente a questão não apenas do desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental, mas também social, com a criação de um museu, de que certamente falaremos um pouco melhor adiante. Em relação à estratégia ambiental, o panorama que nos deparamos era de uma absoluta e total inexistência nessa matéria no âmbito do judiciário, dos sistemas judiciais. Os edifícios estão todos concentrados no Ministério da Justiça, através do IGFES, que é o instituto que gera os edifícios do tribunal, dos tribunais do país, e no caso concreto do Tribunal da Relação do Porto, após uma tentativa inicial não sucedida, no sentido de abarcar a todo o edifício esta possibilidade e esta estratégia ambiental, decidimos, dentro da autonomia que é conferida aos tribunais superiores, concentrarmos na parte, que é sensivelmente metade do edifício que pertence ao Tribunal da Relação do Porto. E essa estratégia passou nesta fase inicial, porque, como bem explicou, trata-se de um processo, estamos já empenhados em aprofundá-lo no próximo ano, noutras matrizes, assentava essencialmente em 3 situações. Por um lado, a criação, a instalação dos painéis solares, de forma a permitirmos uma energia sustentável, o tratamento de resíduos, que era inexistente, designadamente do papel, o papel, cada vez menos com a transição digital, mas é utilizado com abundância em qualquer tribunal, e depois a questão do plástico, que era uma questão muito preocupante para nós, procurar, na medida do possível, eliminar o plástico na utilização cotidiana dos funcionários e dos magistrados. A instalação de 93 painéis solares, numa obra de engenharia complexa, no 7º piso. Quem conhece o Palácio da Justiça do Porto sabe bem que é um edifício, com dimensões bastante impressionantes. Conseguimos, de facto, essa obra através do apoio da Câmara Municipal do Porto, da Agência de Energia do Porto, com sinergias com a sociedade civil. Instalámos os painéis solares, que nos permitiram, só para terem uma ideia, de que esta questão não é apenas uma questão conceptual, é também uma questão económica ou financeira. Nós, nos primeiros 8 meses de utilização dos painéis, poupámos 5.700 euros na fatura elétrica. Por outro lado, com a reciclagem do papel, conseguimos que 794 quilos de papel, que antigamente eram absolutamente inutilizados, nos 6 primeiros meses deste tratamento fossem reciclados. Ou seja, é de facto um número convincente. E relativamente à eliminação do plástico, a circunstância já foi apontada, da utilização de garrafas recicláveis. A nossa água não é potável, tivemos que instalar dispensadores de água, mas hoje praticamente o plástico desapareceu do dia-a-dia do tribunal. Aquelas garrafas de plástico que inundavam, sobretudo no verão, as instalações do tribunal.
Tudo isto numa perspectiva também, e como a professora bem referiu, não tanto de sermos pioneiros ou inovadores, sem prejuízo de o sermos, mas de que alguém nos prossiga, alguém continue, que seja de facto inspirador para outros. Eu sei que há pelo menos 2 tribunais da relação que já têm a estratégia definida, no sentido, no próximo ano, poderem também eles terem a utilização de energia sustentável, e essa é de facto a maior recompensa do nosso trabalho, a possibilidade de inspirarmos a generalidade dos tribunais. O grande desafio é que, de facto, o Ministério da Justiça, de uma forma, enfim, massificada, consiga também prosseguir esse desígnio. E também, fora, em outras latitudes, tem despertado interesse, não é? Sim, sim, sim. O nosso tribunal, pelas suas características, tem muitas visitas de estrangeiros, de individualidades do judiciário europeu e da América Latina, sobretudo do Brasil, e de facto demonstram sempre muito interesse e perguntam como é que nós conseguimos que este projeto vingasse. Claro que sim. Professora Joana. Muito obrigada. Muito rapidamente, apenas dizer que é com uma agradável surpresa ver que nós somos pioneiros e que, aliás, esta preocupação relativamente à reciclagem, por exemplo, do papel, foi refletida também nos próprios relatórios anuais do Tribunal de Justiça, quando houve esta preocupação com uma sustentabilidade ambiental também no Tribunal de Justiça da União Europeia, e onde havia uma ligação muito direta entre esta poupança e a utilização da plataforma de tramitação, que para nós já não é novidade. Nós temos plataformas de notificação e de submissão de processos, mas no Tribunal de Justiça o ICURIA era ainda utilizado de forma mais significativa no Tribunal Geral, passou depois a ser utilizado no Tribunal de Justiça e precisamente no âmbito dos reenvios prejudiciais, e repercutiam a poupança de papel e de tramitação em papel associada a esta mudança tão singela pelo alargamento da utilização desta plataforma. Mas, professora, se me permitir, o nosso convidado também falava destas dimensões de sustentabilidade social, que para nós são absolutamente fundamentais. Aliás, temos aqui duas brochuras demonstrativas, um livro, uma edição comemorativa do processo de Camilo, mas também uma brochura relativa a uma exposição, não é? Que é promovida em articulação com a sociedade civil e com a academia, sobretudo associada às artes, no contexto da cidade onde o Tribunal da Relação se localiza. Mas a propósito desta sustentabilidade social, ele visa ser um conceito integrativo, não é? Ou seja, a sustentabilidade social visa demonstrar que a sociedade, ou promover uma sociedade justa, uma sociedade equitativa, inclusiva, garantindo, não é, que o progresso não se faça à custa de ninguém, não é? À custa do bem-estar e também da dignidade humana. E, portanto, visa melhorar a qualidade de vida de todos, promovendo uma igualdade de oportunidades, o respeito pelos direitos humanos e fundamentais, não é? E a erradicação da pobreza. No que diz respeito ao seu vetor da justiça, porque há no âmbito da sustentabilidade social um vetor associado à justiça, a tutela jurisdicional efetiva surge como o centro da equação, não é? Afirmando-se que a sustentabilidade social visa criar uma sociedade onde todos tenham acesso aos direitos, às oportunidades e aos serviços essenciais, independentemente da sua disponibilidade económica, designadamente na promoção e na efetivação dos seus direitos essenciais, daqueles direitos que fazem parte desta comunidade ou desta sociedade, como são os direitos fundamentais pelos quais é apaixonado. E, portanto, se nós quisermos, a sustentabilidade social tem, digamos, duas abordagens, se quisermos. Uma abordagem externa, não é? E uma abordagem interna. Quanto à abordagem externa, não é? A sustentabilidade social visa refletir-se nas interações e na percepção pública que os tribunais são capazes de gerar na sociedade civil. Desde logo, criando a percepção de que são tribunais para todos, sem exceção, que essas pessoas podem aceder aos tribunais, invocar perante eles os seus direitos, vendo-os afirmados e protegidos.
E, portanto, obviamente que o Tribunal da Relação do Porto, até por aquilo que nos traz aqui, sobretudo através do seu Museu Judiciário, tem sido capaz de corresponder a esta abordagem, desde logo sublinhando, não é, a partir do seu acervo histórico, a evolução desta tutela jurisdicional efetiva. E, obviamente, que eu gostava muito de o convidar a partilhar essa experiência e, no fundo, este contributo para a sustentabilidade social, que é o vosso Museu Judiciário e, obviamente, aquilo que o seu acervo foi capaz de promover, como, por exemplo, a obra que nos trouxe do processo de Camilo. Eu agradeço muito essa pergunta, porque, de facto, isto é uma matéria que me é muito querida e que, de facto, é muito significativa, penso eu, para quem conhece o museu. Tenho tido essa experiência gratificante de um grande reconhecimento, um grande elogio, de um sentimento de pertença em relação àquilo que é o museu. E eu espero que o meu espírito de síntese consiga, em poucas palavras, dizer o essencial. Vamos começar pelo nome, Museu do Conflito. É um nome assertivo, polémico, um nome que à partida cria até alguma distância, e fizemos isso propositadamente. A circunstância de ele ter trazido essa assertividade demonstra o facto de, há pouco tempo atrás, ter sido contactado pelo Poder Judicial argentino no sentido de me perguntar se podiam abrir um museu chamado Museu do Conflito Humano. E eu, naturalmente, não tenho direitos de autor, nem o Tribunal tem direitos de autor sobre isso, e fico até contente que isso possa acontecer. O conflito é a nossa matéria-prima. Sem conflitos não há tribunais. A forma como lidamos com os conflitos é que define o ser humano. E, essencialmente, há 3 patamares para tratar a questão do conflito. Um primeiro patamar que é através do diálogo, através da concertação, que resolverá a imensa maioria dos conflitos que temos no nosso dia-a-dia. Onde é que vamos jantar hoje? Discute o casal, chegam a um consenso. Se quisesse fazer um pouco de humor, um humor um pouco tortuoso, diria que a senhora dirá onde é que vamos jantar, que filme é que vamos ver. Enfim, a maior parte dos conflitos são resolvidos, e ainda bem, através do diálogo. Porém, há circunstâncias em que tal não é possível. E aí, qual é a solução? O que é que a civilização, a racionalidade, foi capaz de inventar? Os tribunais. Os tribunais, através de um terceiro imparcial, tecnicamente preparado, serão aqueles que irão dirimir aquele conflito, aplicando a lei e o direito. E agora pergunto eu, qual é o terceiro nível? Quando não somos capazes de encontrar uma solução para o conflito através do diálogo, quando não formos capazes de aceitar a decisão do tribunal ou remeter para o tribunal a solução do conflito, o terceiro nível é o da agressão, o da violência, a lei do mais forte. E isto acontece tanto na família, como na comunidade local, como nos países. Daí a guerra e toda a situação de destruição a ela associada. Por isso, o nome conflito, aliás, o nosso logótipo são 2 pessoas de mão dada, remete para esta primeira grande conclusão, a de que os tribunais são uma espécie de tampão, do último reduto, antes da solução da violência e da agressão. E a partir deste conceito, todo o museu é construído. O nosso tribunal foi fundado em 1581, pelo menos o nosso antecessor remoto, e existe até aos dias de hoje. Nós procuramos mostrar o espólio, quer documental, quer a nível de objetos gerados ao longo desse tempo, numa permanente relação de diálogo com a história da cidade do Porto. Aliás, o museu está dividido em 3 partes. Uma primeira parte mais histórica, que tem a ver justamente com a história do tribunal e a história da cidade, e como ambos se interligam. Depois uma segunda parte, que é a exibição dos nossos processos emblemáticos, e aqui naturalmente o processo de adultério do Camilo Castelo Branco, o processo do Zé do Telhado, o nosso Robin dos Bosques português, Urbino de Freitas, a Bruxa de Soalhães, que é um caso absolutamente inacreditável, de uma senhora de uma aldeia de Marco de Canaveses, que em 1933-34 foi queimada viva por ser bruxa. Não é em 1384, é 1934, há 90 anos.
e de facto é um processo muito, muito interessante. Esses processos emblemáticos, processo do Urbino também, estão expostos no museu, quer fisicamente, quer virtualmente, através de um processo digital. O nosso museu é interativo, permite utilizar as tecnologias para esse fim. E, finalmente, numa terceira parte, e isto é que vem ao encontro da sua pergunta, tem a ver com a mensagem do museu. O nosso museu está pensado para transmitir uma mensagem forte, clara, no sentido da defesa do Estado de Direito, da defesa dos valores fundamentais que, de alguma maneira, regem as nossas civilizações modernas. E, por isso, eu penso que, nesse aspecto, seremos únicos. Nós temos uma parede inteira do museu, num azul sereno, um azul do mar, que é um poema. É um poema icónico da justiça, é um poema que marca muito os juristas e quem não conhece aconselho que rapidamente o leia, é um pequeno poema do Jorge Luís Borges, que se chama justamente Os Justos. Esse poema, Os Justos, de alguma maneira, reflete aquela que é a nossa visão sobre o que deve ser o sistema de justiça. Eu vou deixar a curiosidade em aberto, podem googlar. Foi difícil conseguir os direitos para podermos ter o poema no museu. O nosso museu é 100% bilingue. Tudo o que está em português está também em inglês, incluindo o poema. E depois temos uma parte final interativa sobre a justiça de hoje e a justiça de amanhã, em que abordamos as questões da inteligência artificial, do machine learning, etc. E alertamos, sobretudo, os mais jovens para uma questão crucial, que é a questão da igualdade de género. E temos um painel interativo, onde, para surpresa de muitos, não da minha geração, mas dos mais jovens, comunicamos, para espanto deles, que a primeira mulher juíza portuguesa foi nomeada em 1977. Ou seja, ontem. Se perguntarmos a um jovem, quando é que terá sido a primeira mulher juíza? Normalmente eles tendem a responder há 100 anos, 150, 1977. Vários colegas meus conheceram-na. Ela faleceu recentemente. E esta questão da igualdade de género é, de facto, muito marcante no sistema judicial, particularmente no mundo dos tribunais e no mundo dos juízes. Portanto, é um museu que não deixa de ser um museu, apresentar o espólio, temos muitas gavetas para abrir, para as pessoas verem os documentos e lerem, mas é também um museu que passa uma mensagem de cidadania e de futuro. À saída, tem uma frase, ao sair por esta porta, que assuma também, a título individual, enquanto visitante, o compromisso de procurar um mundo mais justo e pacífico. Queremos envolver o visitante também nessa dimensão humanista daquilo que é a ideia de justiça. Eu, ainda nesta temática da sustentabilidade... E se me permite, peço só para interromper. Por favor. Se puderem visitar o museu, são bem-vindos. Nós, sem dúvida. É esse o apelo. Com os estudantes, temos todo o gosto em recebê-los e poderem verificar isso, enfim, seria uma ao vivo. oportunidade ao vivo, sobretudo seria... nos dias de hoje, porque estas mensagens são também de cidadania ativa e de percepção de determinados valores que durante muitos anos nós já dávamos por assentes e que agora parece que existe um retrocesso, é absolutamente fundamental, e ver que institucionalmente estamos envolvidos para essa finalidade. E obviamente que também são absolutamente relevantes para esta temática ainda da sustentabilidade social. E como eu dizia no prelúdio da minha questão, eu percepciono a sustentabilidade social segundo uma abordagem externa, esta que nós estivemos aqui a discutir, mas também numa perspectiva interna. E no que diz respeito à dimensão da justiça, eu acho que o nosso convidado, o Sr. Desembargador, também me poderá talvez trazer aqui algumas luzes, porque também há uma necessidade de assegurar condições de exercício da função jurisdicional. Não é? O exercício da judicatura tem, numa sociedade excessivamente conectada, talvez com exigências de produtividade avassaladora, um novo desígnio, não é? De promover também no exercício da profissão aquelas dimensões
da inclusão, da dimensão equitativa e justa também para os profissionais da justiça. E a este propósito, e enquanto consultor das Nações Unidas e membro, eu vou usar a expressão em inglês, se me permitir, do Advisory Board of the Global Judicial Integrity Network, esteve envolvido na declaração, na preparação de uma declaração relativa ao bem-estar judicial, não é, dos magistrados, que inclusivamente depois foi adotada pela Assembleia muito recentemente, portanto, em janeiro de 2025, das Nações Unidas, de forma a enfrentar novos desafios que o século que atravessamos, não é, veio pôr, se quisermos, a descoberto. Eu gostava muito de o convidar também a elucidar-nos sobre quais são estes desafios, não é, e as sensibilidades que esta declaração pôde sublinhar, não é? Correspondendo a esta, digamos, abordagem interna indispensável de uma noção de sustentabilidade social também no domínio da justiça. Muito bem. De facto, é uma questão que, devo dizer, a mim me surpreendeu. Eu fui desafiado há cerca de 1 ano e meio atrás para fazer parte de uma comissão redatora de uma declaração sobre o bem-estar judicial, o Judicial Wellbeing. Aceitei o desafio, formámos uma equipa, tínhamos uma coordenadora técnica, uma expert australiana. Eu sabia que havia uma grande sensibilidade para o tema nos países anglo-saxónicos, sobretudo na Austrália e no Canadá. Na Europa Ocidental não existe, penso eu, ainda uma informação muito aprofundada sobre estas questões do bem-estar judicial. Enfim, participei do projeto, o projeto concluiu-se com a declaração, que é muito simples, podem consultá-la também na internet, são 7 princípios, um dos quais bastante conectado com a questão dos direitos humanos. E, enfim, para surpresa minha, repito, a Assembleia Geral das Nações Unidas decidiu adotar o dia 25 de julho, que foi o dia justamente em que a declaração foi aprovada, em Nauru, na altura, como o Dia Mundial do Bem-Estar Judicial. Eu devo dizer que nós, juristas, aqueles que trabalham nos tribunais, só temos 2 dias. Um é o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher Juiz, da juiz mulher ou da juíza mulher, como quiserem, Women Judge, num processo em que tive a oportunidade de participar também e que foi de facto uma conquista, sobretudo em determinadas regiões do mundo, onde infelizmente a possibilidade de ascender à condição de juíza por uma mulher é muito, muito difícil, um pouco como em Portugal até 1977. Mas esta questão do bem-estar judicial parece uma questão um pouco exótica, eu reconheço, pouco conhecida. Mas talvez nós tenhamos chegado a esta vitória, a esta conquista, porque realmente é um tema atual. É um tema que marca muito quem trabalha no judiciário. Não apenas os juízes, mas também, e de forma bastante clara, aqueles que trabalham no mundo da advocacia. Aquilo que referiu, a produtividade exacerbada, o controle digital, a permanente fixação em ecrãs, a ausência de horários de trabalho, porque nós que trabalhamos nos tribunais não temos horários de trabalho, somos permanentemente inquietados pelo digital. Depois também o desaparecimento de um certo preconceito em relação às questões de saúde mental, que era um preconceito muito forte e ainda é. Aliás, um dos princípios alude precisamente a esse preconceito, porque durante muitas gerações, nas quais eu próprio me incluo, as questões de saúde mental dos profissionais de direito eram desvalorizadas, menosprezadas, secundarizadas, escondidas. E hoje, felizmente, também por influência das novas gerações, mais atentas e mais sensíveis ao fenómeno, isso deixou de acontecer. E uma sondagem global, ao nível mundial, que foi organizada pelas Nações Unidas há cerca de 3, 4 anos. Agora com a pandemia é difícil dizer quando foi antes, se foi depois. Aquilo foi como um interregno nas nossas vidas. Foi. Eu penso que foi antes da pandemia, imediatamente antes. Os resultados foram absolutamente impressionantes, esmagadores. As questões de stress, burnout, angústia, as questões da própria estabilidade em termos de segurança, de equilíbrio no exercício da função, a estatística, as respostas, sob anonimato, naturalmente, foram esmagadoras.
e foi isso também que explotou todo este processo nas Nações Unidas. É um work in progress, vamos continuar, agora vamos nos reunir novamente um ano após a aprovação da declaração. Eu próprio no Tribunal da Relação, e penso que posso partilhar esta história, 30 segundos, porque vão perceber que tem algum interesse. Eu organizei uma conferência juntamente com o SES sobre as questões do stress e do burnout. Convidámos uma especialista, uma psicóloga clínica muito qualificada, e ela explicou-nos quais são os diversos graus de stress, qual é a situação até chegar-se à situação de burnout, que é absolutamente impossível continuar a trabalhar. E estava a plateia cheia, estariam mais de 100, 150 profissionais do direito, sobretudo magistrados, judiciais. E no dia seguinte eu fui surpreendido com um telefonema. Telefonou-me essa especialista clínica e disse-me: Sr. Presidente, já me telefonaram 5 colegas seus. É de facto impressionante. E era uma plateia jovem, estávamos a falar pessoas entre os seus 30, 40 anos de idade, jovem para mim, naturalmente. mas de facto fiquei muito impressionado e as pessoas contactaram-na, procuraram o contacto profissional e 5 colegas no dia seguinte já a tinham contactado. Isto diz bem das questões da saúde mental, como elas são importantes, como não podem ser desvalorizadas e como era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto, como diz o livro do Mário de Carvalho, e de facto é um tema atual, não apenas em Portugal, sublinho, pelo mundo fora. Claro que sim. Agora, se me permitem, eu concentraria atenções na transição digital. Não só porque já foi aqui referido que o museu utiliza tecnologias digitais, mas sobretudo porque as tecnologias digitais maximizam as políticas públicas, o impacto das políticas públicas que lidam com a proteção do ambiente, por exemplo, de que já aqui falamos, não é? Na verdade, estas transições que nós estamos a atravessar, elas estão todas encadeadas, não é? A transição ecológica depende da transição energética, que depende da transição digital, não é? Quando eu digo que a transição ecológica depende da transição energética, é porque mais de 75% das emissões de gases com efeito estufa na União Europeia dependem da produção e da utilização de energia em todos os setores econômicos. Não é? E a reconversão dos setores econômicos depende das tecnologias digitais. Portanto, a transição ecológica depende da transição energética, que depende da transição digital. Está tudo encadeado. E neste tópico da transição digital, que nos interessa sobremaneira no Centro de Excelência Jamonense Cidadania Digital e Sustentabilidade Tecnológica, o nosso convidado tem se preocupado não só com a formação dos juízes sobre tecnologias digitais, muito especialmente sobre inteligência artificial, mas tem se preocupado também com o modo como os juízes lidam com as redes sociais. Já tivemos a oportunidade de interagir numa conferência que tive o gosto de organizar com a Infam, que é a escola formadora dos magistrados no Brasil, e o nosso convidado hoje foi também naquela altura convidado para falar precisamente sobre esse tema. Pode um juiz utilizar pseudônimos nas redes sociais, por exemplo? Os juízes podem explicitar as suas opiniões, dar likes nas redes sociais, twittar, agora já não se usa mais o termo, né, porque deixou de ser, mas podem twittar sobre questões pendentes nos tribunais, há limitações quanto aos amigos que um juiz pode admitir nas suas redes, ou seja, peço-lhe por favor que nos fale um pouco sobre o exercício da liberdade de expressão por juízes, não é? É um momento extremamente delicado esse que nós estamos a viver e gostaríamos de ouvir. Esse é um tema apaixonante. As próprias perguntas já provocam, enfim, essa paixão da resposta difícil. Eu devo dizer que, nesse contexto, e porque me interesso por esses temas, há cerca de 2 anos atrás, os juízes dos tribunais internacionais, sobretudo o Tribunal Internacional da Haia, que é aquele mais conhecido, infelizmente, por bons e maus motivos, pediram a um conjunto de peritos, éramos 4, para redigirmos uma espécie de código de boa conduta. É uma espécie de guidelines para os juízes dos tribunais internacionais, são 8 no total, 3 que estão em liquidação, mas era sobretudo a pensar no Tribunal da Haia e nos tribunais das Nações Unidas. Éramos 4 peritos, eu era um deles, e fizemos várias reuniões com os juízes internacionais, designadamente com os presidentes dos tribunais de Haia, o da altura, que já não é,
e os seus antecessores. E rapidamente decidimos incluir um capítulo sobre redes sociais. Porque, de facto, até pela natureza, enfim, com uma carga política reforçada deste tipo de tribunais internacionais, existia uma grande preocupação em relação aos limites da intervenção dos juízes nas redes sociais. Eu diria que há uma regra de ouro, de que não existe um mundo offline e um mundo online. Essa é a regra de ouro. Existe apenas um mundo. Hoje em dia tudo se faz online, quer dizer, é impossível distinguir o mundo dentro da internet e fora da internet. E isso cria uma responsabilidade acrescida para os magistrados, porque durante alguns anos, até termos esta percepção, os juízes chegavam à internet, chegavam às redes sociais com o tal pseudónimo, em contextos informais, e diziam, ou escreviam, no caso, coisas que depois tinham um efeito boomerang em relação à sua atividade profissional. Eu podia apresentar exemplos de processos disciplinares a juízes nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Itália, que tem um caso muito interessante, não temos tempo, mas é de facto muito interessante, sobre uma publicação de uma fotografia no Facebook e como isso desembocou num processo disciplinar à magistrada, no caso do Ministério Público. Em Portugal também já tivemos casos que envolveram processos disciplinares, processos de crime, por publicações de juízes nas redes sociais. Daí esta ideia de que, quando estamos no café e falamos livremente, sabemos perfeitamente que outras pessoas poderão estar a escutar. Quando escrevemos numa rede social uma determinada frase, um determinado comentário, temos a certeza de que alguém vai estar a escutar e a ler. Nesse sentido, será ainda mais trágico. E perdura. Isso. A questão da memória. A internet não esquece. Não esquece. Isso. Já agora, e rapidamente, só para contar a questão de Itália. Foi uma magistrada que estava numa festa, numa piscina, na altura estava a começar a sua carreira, e num convívio que se gerou, com algum álcool à mistura, como será normal nestas circunstâncias, a fotografia mostrava um senhor a despejar champanhe no sapato dela para que ela o bebesse. É uma fotografia muito sugestiva, que está disponível online. Vamos dar um salto temporal, creio que 10, 12 anos depois, aquele senhor transformou-se num respeitável advogado e aquela senhora numa procuradora incumbida de um inquérito de um acidente de comboio que vitimou dezenas de pessoas. E, azar dos azares, o advogado estava ligado a alguns dos... Já não me recordo se era das vítimas, seria dos acusados, enfim, o maquinista, etc. E a fotografia irrompeu do nada. A internet não esquece. E, de facto, era uma fotografia que indiciava uma cumplicidade entre aquela magistrada e aquele advogado. O processo disciplinar ocorreu, depois de uma polémica imensa, com títulos de jornais, com um frenesi mediático à volta do tema, múltiplas publicações da famosa fotografia, a colega foi condenada numa pena de transferência, ou seja, teria que deslocar-se daquela comarca para outra. Depois recorreu, não sei se já haverá uma decisão definitiva, estamos a falar da Itália, portanto é possível que ainda não tenha ocorrido. Professora Joana, algum comentário? Ok. E então eu dava continuidade a uma série de questões que ainda tenho aqui para colocar, vamos ver se o tempo nos permite, mas o nosso convidado tem larga experiência em associações de magistrados, não é? Foi presidente da Associação Europeia de Juízes, depois foi presidente da Associação Internacional de Juízes, da qual é hoje presidente emérito, e isso lhe permitiu interagir com a sociedade civil de vários países e recolher, sobretudo, os apelos dos cidadãos quanto ao funcionamento da justiça. Não é? E eu perguntaria se poderia partilhar, se gostaria de partilhar conosco alguns exemplos concretos que o sensibilizaram neste contato com a sociedade civil nos mais variados países. Tentarei ser telegráfico, porque sei que o tempo passa rapidamente. Eu não gosto de falar de mim, é algo que infelizmente ocorre, até pela natureza das perguntas, mas neste caso concreto talvez tenha algum interesse falar de mim. Eu tenho um pequeníssimo papel, essencialmente de mediador, de interlocutor, de transmissor,
em relação aos colegas que foram vítimas de perseguições por serem juízes independentes. Um pequeníssimo papel, absolutamente irrisório. Era presidente da Associação Europeia de Juízes, foi presidente da União Internacional e esse é o meu papel. Ainda assim, neste momento, não posso viajar para 2 países. Sou persona não grata, cúmplice de terrorismo, segundo a narrativa atual de alguns regimes autoritários. Não posso visitar ou sequer fazer uma escala na Turquia, onde estou no Red Alert da Interpol, e não posso visitar ou fazer qualquer tipo de incursão na Tunísia. São 2 exemplos de países onde os colegas foram perseguidos, foram presos, foram torturados, morreram na cadeia. Na Turquia estamos a falar de 4.200 juízes que foram presos. É cerca de 1/3 da magistratura turca, depois do alegado golpe de Estado de 2016. Eu próprio fui confrontado, juntamente com um colega francês e um colega suíço, fazendo parte da lista, da Red List da Interpol. A Interpol confia nos países, comunicam essa situação, e durante 8 meses já tive impossibilidade de sair de Portugal e tive que desencadear um processo junto do diretor-geral para que esse processo pudesse ser levantado com a nota de que não poderia visitar o país em causa. Este meu pequeno exemplo de uma pessoa que escreveu um artigo na altura para uma revista inglesa digital, foi esse digamos, o detonador dessa situação de acusação de cumplicidade com o terrorismo, em que basicamente citava as normas do Conselho da Europa, as diretivas gerais, a proteção dos direitos humanos, etc. Levou a esta consequência para mim, absolutamente inócua, enfim, desagradável, mas inócua. Agora imaginem a situação daqueles juízes que na Turquia ou na Tunísia diariamente tiveram que conviver com este ataque cerrado à independência dos tribunais. Os regimes autoritários têm uma característica, são muito parecidos uns com os outros. E quando atingem o poder, há 2 instituições que eles atacam de forma obstinada e feroz. Os mídia, para poderem controlar a informação, e os tribunais, para poderem controlar, digamos, a narrativa daquilo que é o fenómeno da corrupção. Porque são países, os países autoritários são países onde a corrupção emerge de uma forma absolutamente impressionante. E isso implica o controle dos tribunais para que não possam ser de alguma forma, punidos por esses fenómenos corruptivos. Esta é a minha experiência. Estou a citar estes 2 países, facilmente podem consultar em qualquer local esta circunstância e aquilo que aconteceu, mas poderia citar outros, também, sobretudo em África, onde as condições são muito difíceis. Poderia citar, por exemplo, o que aconteceu no México, com a eleição de juízes de uma forma absolutamente populista, inadmissível, que levou à admissão de dezenas, centenas, enfim, à resignação de centenas de juízes do Supremo Tribunal, etc. Os regimes autoritários não são de direita nem de esquerda. Temos situações como a Venezuela, o México, em que são regimes ditos de esquerda. E temos situações como, por exemplo, o caso da Turquia, mais conectado com a direita. Não existe. Isso é um mito. São absolutamente iguais, quer nas características, quer na forma como perseguem aqueles que, de alguma maneira, se opõem àquilo que eles querem impor. E, infelizmente, os números assim o demonstram, a Freedom House, todos os estudos demonstram que a crise do Estado de Direito atingiu, digamos, nos anos recentes, o seu apogeu. Os números são absolutamente impressionantes, falam em 52 países, onde desde há 10, 15 anos atrás o Estado de Direito tem vindo a sussurrar. E daí o desafio aos juristas, porque nós, juristas, somos o primeiro bastião, quer pela nossa racionalidade científica, quer pelo nosso ADN, no sentido que nós somos educados no respeito pelos direitos humanos, do contraditório, do debate livre. Por isso, a especial responsabilidade dos juristas em contrariar esta tendência. Pegando nisso que está a referir sobre a crise do Estado de Direito,
Convém alertar quem nos ouve que os problemas de Estado de Direito não se restringem à Turquia e à Tunísia. Não, não é? de maneira nenhuma. Nós próprios, na Europa, na União Europeia, muito especificamente, tivemos as nossas questões relacionadas com o Estado de Direito e com a independência judicial, que é uma das dimensões do Estado de Direito. Não é? Além dos checks and balances, do pluralismo e da liberdade dos mídias, que já foi aqui referido, o combate à corrupção, que também foi referido. E eu pedi ao nosso convidado para partilhar conosco algumas das preocupações que estão na base do célebre acórdão Associação Sindical dos Juízes Portugueses, não é? Que é um processo do Tribunal de Justiça da União Europeia, que completou agora 7 anos, é o processo C-64/16, um acórdão de fevereiro de 2018, em que precisamente, por iniciativa do meu caríssimo amigo Igreja Matos, que está aqui hoje conosco, que nos brinda hoje com a sua presença, foi o grande mobilizador, né? Foi o grande incentivador que esta questão chegasse ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que era uma questão relacionada com a remuneração dos juízes, mas não era basicamente isso que estava em causa, era muito mais do que estava em causa. A questão não era resolver um problema de remuneração dos juízes portugueses, era muito mais, era ajudar a resolver o problema das perseguições, não é, que estavam de que alguns juízes pela Europa, pela União Europeia, estamos a falar da União Europeia, estavam a ser alvo por dialogar com o Tribunal de Justiça, alvo de processos disciplinares por dialogar com o Tribunal de Justiça. E esse acórdão, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, é um divisor de águas na construção do Estado de Direito, na definição de critérios para a independência judicial na União Europeia, e eu gostaria que nos falasse um pouquinho disso, se fosse possível. Bom, primeiro uma ressalva, se me permite, professora, foi apenas um pequeno elo de uma cadeia enorme, na altura, fomos 3, o colega Moraes Lopes, Nuno Coelho e eu próprio, que decidimos de facto avançar com essa situação. O mérito, toda a capacidade técnica que foi vertida nesse reenvio, deve-se a si, que de facto conseguiu, juntamente com o professor Froufo, despertar as consciências, digamos, dos juízes do Tribunal de Justiça da União Europeia. Eu, sempre que viajo, falam-me nesse acórdão, é de facto um orgulho para os portugueses. Há vários artigos que dizem que há 2 acórdãos que são fundadores, digamos, daquilo que é o Estado de Direito na União Europeia, que é o acórdão Lever, que é um acórdão bem mais antigo, verdes, sim. salvo erro dos anos 80, sim, 86, e depois o nosso. Aquilo surge num contexto muito particular, sobretudo em relação à Polónia e à Hungria. Os juízes polacos, mais reativos e com uma grande capacidade de afirmação e de contestação social, muito apoiados pela sociedade civil, que isso é fundamental para podermos defender o Estado de Direito, tinham, como bem explicou, solicitado alguns pedidos de reenvio e designadamente por esse simples motivo, ser vítimas de processo disciplinar. O Tribunal entendeu, em 2018, que era a altura própria para definir um quadro mínimo de garantias em relação àquilo que são os valores da independência do Poder Judicial. E daí que aquele acórdão tivesse uma repercussão enorme naquilo que se veio a passar nos anos seguintes em relação a todos os casos em que estava em causa a violação de normas essenciais do artigo 2º relativamente ao Estado de Direito na União Europeia. É um acórdão constantemente citado, referenciado, academicamente estudado e partiu, enfim, de uma situação muito conjuntural, na altura da Troika, mas como bem explicou, o que nós pretendíamos à época era justamente definir um quadro concreto por um tribunal relativamente à proteção e à concretização daquilo que é o artigo 2º do Tratado da União Europeia e àquilo que diz respeito ao Poder Judicial. E muito importante quanto a isso que nós estamos aqui a focar neste programa hoje, que é a ideia de cidadania, ficou muito claro com este processo, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que tramitou no Tribunal de Justiça, que um problema com a independência judicial em Portugal é um problema polaco, alemão, belga, italiano, é um problema de todos os europeus, né? Porque nós estamos articulados, de resto, como eu já referi e repito, os tribunais nacionais são tribunais funcionalmente europeus e se eles estiverem sujeitos a alguma
constrição, algum problema relacionado com a independência judicial, e isto afeta a correta aplicação do direito da União Europeia. Isto foi muitíssimo relevante. O Tribunal de Justiça da União Europeia ter assumido isto frontalmente e entendido os tribunais nacionais como integrantes da estrutura jurisdicional da União Europeia foi efetivamente muito relevante. Mas o meu contributo, agora digo, foi um contributo menor, foi encontrar a solução para um problema, mas o problema foi equacionado pelos senhores juízes em Portugal e pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que na altura era presidida pela juíza Maria José Costeira, que é hoje juíza no Tribunal Geral, e portanto foi esta conjugação de esforços, mas digo com orgulho, a solução foi forjada no restaurante panorâmico da Universidade do Minho, quando o desembargador Igreja Matos e o João Lopes procuraram-me para nós forjarmos uma solução, e eu disse, mas isto é um problema dificílimo. E o Igreja Matos, não, mas vais dormir sobre o assunto e isso há de se resolver. Claro que sim. Professora Joana, mais alguma consideração? Não? E eu então passava a palavra aos nossos estudantes, que estão aqui a acompanhar atentamente tudo que está a ser dito e a beber estas pistas de reflexão preciosas deste tempo que o desembargador Igreja Matos nos dispensou. Eu perguntava se os estudantes têm questões a formular. Olá, o meu nome é Pedro Sousa. Agradeço imenso a oportunidade de poder ouvi-lo e estar aqui presente e participar nesta conversa. Considerando então a sua experiência e os sinais da erosão da democracia liberal em vários pontos da Europa e da União Europeia também, que responsabilidades acrescidas devem os tribunais assumir na defesa dos valores fundamentais da União? Naturalmente que os tribunais são o bastião, por natureza, da defesa dos direitos humanos. A dificuldade que eu encontrei, e tive uma atividade muito intensa quando fui presidente da Associação Europeia, visitei a Polónia inúmeras vezes, conversei com muitos magistrados, com muitos académicos, com muitos advogados. A importância da advocacia nestas questões é absolutamente fundamental. São eles os primeiros a provocar o tribunal a uma decisão. Mas o que eu queria dizer-vos é que é preciso algum realismo em dois pontos fundamentais. Primeiro, a magistratura é uma profissão, não é uma carreira política. Por isso, à partida, os juízes não estão muito cativados para poderem sofrer, enfim, amarguras profissionais em nome da defesa destes valores. E se o fazem, estão a demonstrar uma coragem que deve ser sublinhada, porque eles não foram eleitos para um lugar político de circunstância, aquilo é a sua vida, é as suas famílias, é o futuro dos seus filhos que está em causa. Isto por um lado. Por outro lado, é também importante sublinhar que nós não podemos viver numa torre de marfim, ou seja, a academia, a advocacia, os tribunais têm que ter sempre presente, e no caso polaco isso foi de facto notável, que sem a sociedade civil não é possível consolidar esta defesa do Estado de Direito. Eu tive a oportunidade de estar numa manifestação de apoio aos juízes polacos em janeiro de 2020. Fui num dia, vi no outro, cheguei lá, pensava que estavam lá 100, 200 juízes à volta do tribunal para defender o Estado de Direito. Estavam 30 mil pessoas. 30 mil pessoas, com uma Constituição nas mãos, chorando. É claro, também há uma herança histórica que tem a ver com os tempos da ditadura comunista, que sensibiliza mais a população polaca, mas sem o apoio da sociedade civil, este nosso trabalho de defesa do Estado de Direito é sempre muito mais difícil. Daí a necessidade de encontros como este, de sensibilizar as jovens gerações de juristas, de continuar a trabalhar estes temas, porque de facto sabemos bem que as alternativas, e os exemplos estão à vista, são bem piores. Claro. Nós podemos equacionar uma outra solução alternativa à democracia, mas por enquanto ainda não há. A exato. outra é muito pior. O pior sistema de todos, à exceção de todos os outros. Exatamente, é isto mesmo. Mais questões? A minha questão é mais de ordem prática. Agradeço a oportunidade de participar desse evento, é um privilégio. E gostaria de saber com a questão do Pacto Ecológico. Evangelina. Meu nome é Evangelina Guejoy. Perdão, não ter falado antes. Mas a questão
do tribunal, do pioneirismo do tribunal em relação à sustentabilidade. Vou mudar um pouco e vou fazer uma questão mais de ordem prática. O senhor falou que houve o apoio técnico, não é, para as obras, para a adaptação, e também da Companhia de Energia, da Câmara Municipal. Eu entendo que o município de Porto está muito assim, focado em ter um pacto, inclusive, também Exato. ecológico. Nós subscrevemos. Eu falo dos custos, orçamento dessas obras, dessas adaptações, assim como também a questão da educação, de trazer também não só os funcionários, como os usuários do tribunal, e complementando, se há algum assim, programa, já que você não deixou o tribunal com o pioneirismo de puxar essa responsabilidade social, de talvez partilhar e facilitar um pouco aos outros tribunais, né, atingir a meta que tem que ser, pelo menos, atingida de prédios públicos e de uma responsabilidade que eu acho que independe até da existência, no entendimento meu, de um pacto ecológico, mas que é uma responsabilidade de todos, né, entre todos. Então, assim, se tem programas educativos ou se tem algum plano de levar isso, essa partilha, ou campanhas. E o custo, como é? Se, do mesmo jeito que o cidadão tem acesso ao fundo, eu sei que ainda, né, quando faz a energia solar, você vem, tem um subsídio, se os tribunais, as entidades também gozam desses subsídios ou incentivos de alguma certa forma. Obrigada. Muito obrigado pela sua pergunta. É uma excelente pergunta, muito pragmática, como nós gostamos. De facto, foi um desafio, não é fácil. Não teria sido possível sem sermos subscritores do Pacto do Porto para o Clima, porque isso integra-nos numa estrutura que permitiu corresponder a este desafio. Eu penso que os tribunais portugueses não têm autonomia financeira para uma tarefa destas. Não é possível trabalhar estes temas sem o apoio autárquico, no caso, ou, enfim, a um nível mais geral. Nós partilhamos toda a informação, todo o processo, que imagina foi difícil, com os outros tribunais. Penso que existe hoje uma sensibilidade para estas questões que não existia há 10 anos atrás, e isso talvez seja até o motor principal para que possamos, no breve prazo, médio prazo, sempre que nos deslocarmos a um tribunal e olharmos para o telhado, ter lá uma energia sustentável e ter esta preocupação ecológica. Mas, de facto, é verdade, os custos são praticamente incomportáveis para a nossa realidades do judiciário. As sinergias são fundamentais sob pena de não conseguirmos chegar a um resultado. E o mérito não é meu, repito mais uma vez, é de toda uma estrutura, designadamente através da Câmara, do seu vice-presidente, muito empenhado sempre nestas matérias, que permitiu podermos agora apresentar, enfim, à comunidade este resultado. Nada se faz sozinho. A experiência diz-nos que só em equipa, motivando, tentando encontrar outros parceiros, é que é possível fazer as coisas acontecer. Mais questões? Não? Professora Joana, um comentário final? Sim, agradecer, acima de tudo, esta partilha e esta visão empírica, sobretudo tomando por referência aquilo que é o nosso título, que é como é que isto se verifica em ação. Sobretudo a sua experiência, nós com os nossos alunos partilhamos aquilo que são as refrações à tutela jurisdicional efetiva, à independência judiciária, sobretudo em determinados Estados-membros, para percebermos também que talvez essas refrações não estejam tão longe de nós como nós por vezes antecipamos, não é? Porque os discursos antidemocráticos, violadores do Estado de Direito, da submissão do poder público ao direito, estão muito próximos e o discurso começa sempre por um maior controle do poder judiciário, como bem sublinhava. Os novos desafios associados também àquilo que é a percepção do mundo e das coisas por conta desta sociedade hiperconectada também são novos. A perspectiva ou o redescobrimento de determinados desafios colocados àquilo que é a igualdade de género são o novo cotidiano, é o cotidiano que a próxima geração tem
tem de tratar. E, obviamente, também é sempre muito fundamental para nós, sobretudo para quem leciona como eu, contencioso da União Europeia, perceber que há uma perspectiva de integração do nosso judiciário na prática judiciária europeia, numa percepção colaborativa e de cooperação com o Tribunal de Justiça da União Europeia e também num contexto internacional com os tribunais, designadamente das Nações Unidas, mas são absolutamente fundamentais. Portanto, é mais um comentário, um wrap-up de tudo aquilo que hoje nos brindou e, obviamente, agradecendo-lhe a sua disponibilidade para estar connosco hoje a discutir estas questões. Isso que a professora Joana diz é muito importante, sobretudo porque na agenda da reforma da Justiça, que foi apresentada há relativamente pouco tempo, que foi organizada pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses, estivemos os dois juntos na Madeira na apresentação deste documento. Uma das sugestões que é feita a propósito do direito da União Europeia, que é o nosso métier, era precisamente a criação de um momento processual dentro do processo português, em que as questões do direito da União Europeia fossem escrutinadas, a necessidade de um reenvio prejudicial, etc. E, portanto, eu acho que nós estamos no bom caminho e essa interação entre os juízes na Europa é muitíssimo importante para a correta aplicação do direito da União Europeia, que é o objeto de estudo destes jovens, e fica aqui o registro de que houve um tempo, sensivelmente 15 anos, ou talvez mais, em que o desembargador Igreja Matos capitaneou aqui um grande movimento de divulgação do direito da União Europeia a partir do Porto e com também, então, um bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, e, portanto, houve aqui uma grande mobilização e eu acho que isto agora está a surtir os seus efeitos. E a mim, que acompanhei este percurso, muito me apraz e muitíssimo obrigada por ter estado conosco. Devolvo-lhe a palavra para nós encerrarmos. Muito bem. Um agradecimento sentido pelo convite, pela oportunidade de falar para uma plateia mais jovem. O nosso trabalho só faz sentido se for partilhado, se pudermos ter estes momentos para explicar aquilo que estamos a fazer, o que é que está a correr bem, o que poderá correr menos bem. Por isso é fundamental estar presente neste tipo de iniciativas e conhecendo-as já há alguns anos, sei bem do vosso dinamismo, da vossa capacidade de realização, de empreender, de conseguir fazer coisas. Isso é notável e queria agradecer mais uma vez o terem-me convidado. Nós é que agradecemos e os estudantes também. Muito obrigado por terem estado conosco. Acompanhem-nos em vários programas no âmbito do Espaço Único, nos seus mais variados formatos, e até uma próxima oportunidade.